Durante o curso de psicologia, ah, um detalhe que me incomodava bastante era algumas disciplinas, mais especificamente a forma como a fisiologia era abordada, mas mais ainda qual a relação, como estabelecer uma conexão entre fisiologia e psicologia, uma vez que eu não via nenhuma conexão, nenhuma linha cruzando essas duas disciplinas, o que me parecia, que me dava a impressão que a fisiologia era absolutamente não tão necessária quanto outras disciplinas, poderia ser dispensada, né? A fisiologia, ah, embora interessante, mas era o aspecto que mais me causava uma impressão negativa. Então, por exemplo, para que saber bomba de sódio e potássio? Que tem a ver isso com a questão do funcionamento do aparelho da alma, da psique, né? Em relação basicamente à psicologia analítica de Jung, por exemplo, ou a psicanálise, ou vários textos de filosofia, Sartre, né, o existencialismo, a psicanálise existencialista e tal. Então, assim, não havia nenhuma menção, nenhuma referência à questão da fisiologia, somente em algum aspecto no livro 1 do Freud, quando ele faz um esboço, né, tentando estabelecer uma psicologia científica, e que foi um fracasso, justamente porque as coisas, aspectos psicológicos só podem ser explicados através de aspectos psicológicos, não necessariamente em relação à questão da fisiologia. Por outro lado, alguns psicanalistas sempre citavam a Bíblia, a Reich, com o assassinato do Cristo, por exemplo. Lacan, né, fazia várias referências. Jung, principalmente. Freud já não tem uma... Existem algumas, é lógico, algumas citações e tal, mas Jung é absoluto. Mas a questão da interpretação das escrituras, diferenciando aqui o Antigo do Novo Testamento, me referindo ao Velho Testamento, um livro absolutamente complexo, com muitas parábolas, muitas... não é um livro de história, como parece ser, mas é um livro sobre anatomia, mais em referência ao sistema nervoso central. Então, o Velho Testamento é um livro de medicina, na verdade, e o Novo Testamento é um livro sobre a psicanálise, e é até fácil, se você ler os textos do Freud, você vê apenas uma roupagem, né, novas terminologias para se referir exatamente aos mesmos aspectos em relação à psicologia profunda do inconsciente. Então, por exemplo, quando sobre o texto que relata a questão da visita dos 3 reis magos, aqui em inglês os homens sábios, os 3 homens sábios, que vieram do East, né, do leste, da referência do lado direito do cérebro. Bom, enfim, tem essa questão do hemisfério, a parte da direita, a parte basicamente feminina, a básica intuitiva, em referência à questão das sensações plasmáticas do corpo, a alma, a parte emocional, enquanto 90% é a parte da direita, enquanto a parte esquerda se refere ao campo de percepção, basicamente a parte em referência à percepção quando você é reduzido a apenas
a percepção externa. 3 glândulas. Aqui está colocado o tálamo como glândula, na verdade não secreta nenhum hormônio, como as glândulas endócrinas, que tem ali a referência da glândula pineal e a glândula pituitária. A glândula, em inglês ali é pituitary gland, né, que seria em referência à hipófise. Mas, enfim, os 3 reis magos são, na verdade, formam uma referência a essas 3 partes do cérebro. Então é interessante observar principalmente a referência da glândula pineal, uma citação no Velho Testamento, onde é visto Moisés vê a face de Deus, e o lugar onde ele vê Deus é chamado de pineal, e não é uma coincidência, é justamente uma referência a essa glândula que, na verdade, de acordo com a neurociência, é uma glândula que capta fótons, né, sinais. Aliás, o corpo inteiro é uma antena, como o Joe Dispenza, o biólogo no celular, Bruce Lipton, explica muito bem, né, a membrana da célula, que define a identidade de cada pessoa. Na verdade, a consciência que controla essas antenas que captam sinais e faz os sinais que fazem as células funcionarem. Então agora você começa a estabelecer uma conexão entre a parte da fisiologia e a parte da psicologia, quando você tem então uma explicação mais profunda, né, dessa nova linha da biologia, epigenetics, como é chamada, né, quando você você insere não apenas a célula em si, mas o ambiente e como a interação entre esses sinais, esses fótons, com várias partes, as células, enfim. O DNA é uma antena, né? Mas a referência que Bruce Lipton coloca principalmente é em relação à membrana da célula. E o que é curioso é que é a consciência que controla essas antenas. Tiny little cilia, como é falado em inglês, né? São pequenas antenas, né? São como se fossem uma sequência de antenas que cobre, né, a membrana. Tem todo um mecanismo complexo para que haja essa interação desses sinais, desses fótons. Aqui o tálamos, né, que na verdade não é necessariamente uma glândula, mas aqui é colocado como uma glândula, enfim. Essa parte do cérebro, na verdade, funciona como uma estação de retransmissão, né, para sinais sensoriais e motores que antes não de serem enviados para o córtex cerebral. Essa é uma das 3 referências. Então temos aí a glândula pineal, o tálamos e os hormônios, né, que as glândulas secretam, a dopamina, no caso, está colocado aqui como tálamos, né? É uma questão, bom, não é bem o foco, né? Especificando aí exatamente como é que funciona, mas sim a referência de que essas glândulas, chamando as 3 de glândulas, elas estão diretamente relacionadas ao aspecto da consciência, que determina o funcionamento de cada uma delas. No caso, a dopamina seria um dos hormônios. A melatonina também você tem aí na glândula pineal.
e na hipófise, né, na glândula pituitary gland, como é chamada em inglês aqui, a serotonina. Então, repetindo, a questão não é o funcionamento dessas glândulas em si, mas o que faz com que elas funcionem tem uma ligação direta com a questão da psicologia, uma vez que o corpo inteiro é psíquico, mas diretamente em relação à consciência. Aí começa a ter um sentido, a forma ou a fisiologia, ou a forma como essas glândulas funcionam e basicamente como dependem, né, da questão da consciência. E finalizando, a frase o reino de Deus está dentro de vós, exatamente nesse sentido em que a referência do aspecto da fisiologia, em referência à questão não só religiosa, basicamente, ou especificamente, mas em relação à psicologia, o aspecto mais emocional e principalmente em referência à consciência, que controla o funcionamento, algo que está acima, né? O epigenetics justamente significa above, né? Algo acima que determina o funcionamento, não está exatamente no corpo em si, mas depende da interação com esses sinais, com esses fótons e a relação direta com a consciência. Então, aí sim a fisiologia começa a estabelecer uma linha direta, uma relação direta com a psicologia. E é muito curioso observar que o Velho Testamento é um livro de medicina. E as histórias todas, né, narradas, na verdade, são referências, são metáforas e parábolas sobre o funcionamento dessa questão do sistema nervoso central.